E a gente vai contar um pouco como a gente chegou até aqui, ou melhor, como os Estados Unidos chegaram até esta eleição, que, sem exagero, é uma eleição sem precedentes e que envolveu muitos eventos únicos na história do país. E a gente vai contando, a gente contou ali ao longo deste ano de 2024 todos esses fatos e vamos aqui recuperar desde o início do ano, aqui em março, né? A partir de janeiro começam as primárias dos partidos democrata e republicano. E o que eles fizeram entre janeiro e março? No caso do Partido Republicano, Trump venceu as primárias. Teve um momento ali, foram saindo os seus candidatos. Nikki Haley foi a última que continuou na disputa, mas depois abriu mão diante da vitória praticamente avassaladora de Trump dentro do Partido Republicano. Joe Biden nem teve opositores da sua tentativa naquele momento de ser o candidato à reeleição do Partido Democrata. Isso tudo em março, parece que faz anos, foi só em março, só 8 meses atrás. Em maio, Donald Trump tem um momento que muitos considerariam que seria chave e que poderia colocar em maus lençóis o ex-presidente americano. Ele foi condenado num tribunal de Nova York, um julgamento que foi amplamente noticiado pela mídia mundial, por suspeitas, por fraudes ali, transações financeiras envolvendo o caso da atriz pornô Stormy Daniels, uma situação ali de fraude para acobertar pagamentos ali pelo silêncio dela. Em junho, o que aconteceu? O primeiro e único debate entre Joe Biden, presidente, e Donald Trump, ex-presidente. Debate realizado pela CNN, mediado por Dana Bash e Jake Tapper. Biden tem um desempenho desastroso, deixa o Partido Democrata em pânico. E o que acontece depois? No mês seguinte, ele desiste e apoia Kamala Harris para ser a candidata. Só que antes disso, Donald Trump é ferido na orelha num primeiro atentado contra a sua vida. Isso aconteceu no condado de Butler, na Pensilvânia, num sábado, em julho, e uma grande comoção em torno do atentado sofrido por Donald Trump. Esse ferimento na orelha, inclusive, ocorreu no fim de semana anterior à convenção do Partido Republicano, que oficialmente colocou Donald Trump como candidato. E ele, inclusive, apareceu com a orelha ainda com um curativo desse ferimento na bala que, por muito pouco, não mudou a história do mundo. Imagine se essa bala tivesse, de fato, tirado a vida de Donald Trump. Próxima tela. Fortalecido por ter sobrevivido a esse atentado, Donald Trump escolhe J.D. Vance na convenção do Partido Republicano. Por sua vez, Kamala Harris escolhe o governador de Minnesota, Tim Walz. J.D. Vance, senador pelo estado de Ohio, e com um discurso muito parecido com o do próprio Donald Trump, muito aderente ao espírito do Make America Great Again, que é o slogan, o MAGA, o movimento que Donald Trump criou e é o seu grande expoente e deixou ali, se tornou a grande força política dentro do Partido Republicano. Chegamos ao mês de setembro. Outro debate agora com Donald Trump e Kamala Harris oficialmente como candidatos. Eles se enfrentam no único debate que acontece entre os dois candidatos que estão nas urnas hoje disputando a Casa Branca. Logo depois do debate, que Kamala Harris acaba tendo um desempenho considerado melhor, tanto por analistas políticos quanto pelo próprio eleitorado indeciso, conforme pesquisas de opinião, Donald Trump diz que não vai mais participar de nenhum outro debate porque ele teria ganhado. Kamala Harris diz que estava disposta a outro debate. Trump, na Flórida, dessa vez, é alvo de uma nova tentativa de assassinato. O Serviço Secreto americano descobre uma outra pessoa armada nas proximidades do resort onde Donald Trump costuma passar ali os dias, inclusive está lá hoje. Chegamos em outubro, a um mês das eleições, e aí na reta final, uma situação que coloca a campanha de Donald Trump em alerta, aquela citação preconceituosa, racista de um humorista num evento de campanha de Donald Trump em Nova York, detratando porto-riquenhos, a comunidade latina em especial de porto-riquenhos, bastante forte, Porto Rico,
não é um estado americano, os porto-riquenhos que vivem em Porto Rico não têm direito a voto pelo estado de Porto Rico, mas aqueles que são cidadãos em outros estados americanos podem sim votar e podem fazer a diferença nessa eleição. Só que aí, na sequência, Joe Biden usa o termo garbage, lixo, para se referir a eleitores de Donald Trump, e com isso é o Partido Democrata que fica preocupado com esse tipo de gafe há poucos dias da votação de hoje, dia 5 de novembro. E por fim, no fim de semana anterior, hoje, o fim de semana passado, sábado, Kamala Harris faz uma participação com a sua sócia no Saturday Night Live, como o Lorival Santana definiu aqui no fim de semana, é mais do que um programa da televisão americana, é praticamente uma instituição do American Way of Life, numa tentativa justamente de se popularizar ainda mais, ganhar ali um novo ânimo nessa reta final dos últimos dias. Por sua vez, Donald Trump, fortalecido ali pelo fato de que sua campanha é dada como favorita por uma boa parte dos analistas, e embora a gente deixe muito claro que as pesquisas não permitem nenhum prognóstico claro de quem tem favoritismo nessa eleição, Donald Trump dá uma declaração bastante forte. Diz que ele não deveria ter deixado a Casa Branca em 2021, ou seja, a despeito dos resultados, Débora Bergamasco, das eleições de 2020, e a gente sabe o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, poucos dias antes da posse de Joe Biden, no dia em que o Congresso americano confirmaria a eleição de Joe Biden como presidente, houve aquela insurreição no Capitólio, inclusive com a morte de, se não me engano, 5 pessoas, Débora.